Muito bem. Vamos ver, então, a repercussão dessa desistência. Você fica conosco, ô Luca? Vamos ver a repercussão dessa desistência do Biden aqui no Brasil. O presidente Lula se pronunciou pela primeira vez sobre a desistência de Joe Biden. Em uma publicação no X, né, que é o antigo Twitter, Lula disse, abre aspas, eu fiquei muito feliz quando o presidente Biden foi eleito. E mais ainda pelos procedimentos dele em defesa dos trabalhadores. Estabelecemos juntos uma parceria estratégica em defesa do trabalho decente no mundo. Eu gosto e respeito muito ele. Somente ele poderia decidir se iria ou não ser candidato. Agora eles vão escolher uma candidata ou um candidato. E que o melhor vença a eleição. A relação do Brasil será com quem for eleito. Temos uma parceria estratégica com os Estados Unidos e queremos mantê-la, fecha aspas. Luca Bassani, eu tenho a impressão que esse texto foi escrito pelo Itamaraty, porque está muito diplomático. É óbvio que o Brasil não pode manifestar publicamente a preferência por um ou outro candidato. Então, me parece que agora, pelo menos, está mais sob controle as falas espontâneas e, portanto, perigosas do presidente Lula. Eu gostaria que começasse com você, girando Guilherme Mendes, Diego Tavares, João Belutti e Wilson Pedroso. Realmente essa fala muito bem escrita, ela vai de acordo com o que a diplomacia manda. Nenhum governo que está temporariamente representando um Estado deve tomar partido político na eleição dos outros países. Então, no momento em que tínhamos o presidente Bolsonaro que abertamente apoiava Trump contra Biden, é errado. Assim como o presidente Lula apoiava Sérgio Massa contra Milei, também é errado. Não deve nenhum presidente de nenhum país apoiar abertamente, seja candidato A ou B, apesar de nós já sabermos essa preferência, porque a relação é entre Estados. Isso fala além da política, além dos governos que morrem e que nascem e que são substituídos e reeleitos, porque a relação entre Brasil e Argentina vai sempre ser pacífica e sempre ser de amizade e fraternidade, assim como a relação americana com a brasileira. Então, acho que fez muito bem o presidente Lula de ficar fora desse apoio já bastante claro a Kamala Harris ou qualquer outro candidato, ou até mesmo a um democrata perante a Trump, por mais que nós saibamos que ele prefira um democrata, porque é mais próximo da esquerda, ele não deve se manifestar publicamente contra isso, guarda essa ideia para si, assim como os outros presidentes aqui na Europa fazem, porque é a maneira certa, essa diplomacia bem feita. Guilherme Mendes, democrata ou republicanos, como é que vai ser a relação aqui com o Brasil? Dizem que o Trump pode priorizar, inclusive, as relações com a Argentina em detrimento do Brasil. Essa é uma postura mais prudente da diplomacia brasileira? Acho que a diplomacia brasileira vai muito bem e resgata, não é, o histórico de cordialidade, seja qualquer que seja a linha política que assume o poder em outros países. O Brasil, no passado recente, perdeu um pouco dessa postura diplomática, esse é o termo correto, e de uma certa maneira imparcial, na medida em que outros mandatários manifestavam expressamente as suas preferências ou as suas rejeições em relação a outros chefes de Estado, ainda quando postulantes ao cargo. Esse é que é o grande problema, não é? Como o Luca bem colocou, as relações são entre Estados, não são entre pessoas. De modo que o governo brasileiro acho que acerta em se posicionar de uma forma como espectador. Óbvio, cada um tem a sua preferência, a gente sabe disso, mas isso não deve contaminar as relações entre os países, como infelizmente a gente vem assistindo, tanto na Argentina como em outros países aqui da própria América do Sul. Agora, uma coisa que eu queria perguntar ao Luca, aproveitando a experiência e a fala dele em relação a essa questão da política externa, é como nos Estados Unidos se vê o governo brasileiro com essa mudança. Você percebe alguma coisa de forma expressa, Luca? Isso não é perceptível para a imprensa? Como é que você acha que o governo e o povo americano veem o governo brasileiro com a mudança entre o antigo governo e o atual? Olha, a gente vê, Guilherme, que o governo atual de Joe Biden quer transformar os Estados Unidos no pioneiro da energia verde, de todas as políticas verdes que o mundo deverá adotar
durante as próximas décadas. Então, a parceria com o Brasil ela é estratégica, pelo Brasil ser detentor da maior área da Amazônia, e transformar essa parceria em um trampolim para os Estados Unidos se colocarem um patamar ainda mais alto nas tecnologias verdes, seja em qualquer tipo de tecnologia que isso possa envolver. Nós sabemos que provavelmente Kamala Harris ou qualquer outro democrata mantém essa mesma linha e a relação com o Brasil tende a se estreitar. No caso de Trump, isso não é tão prioritário e aí isso acabaria esfriando. Ao mesmo tempo que a parceria com o Brasil ela é de liderança regional, os Estados Unidos na América do Norte e nas Américas como um todo e no mundo, e o Brasil na América do Sul sendo uma liderança importante. Então, se os dois falam a mesma língua, acaba ajudando, e principalmente nas questões relacionadas à Venezuela. Ele sabe que o Brasil, principalmente com um governo que dialoga com a Venezuela, pode dissuadir Maduro de continuar com essa repressão política tão grande e talvez transformar a Venezuela em algo minimamente democrático. Sabemos que esses esforços foram nulos, não conseguiram chegar a lugar nenhum para as eleições que vão acontecer esse ano, mas há sempre a esperança que o Brasil possa ser um parceiro nessas questões também. Diego Tavares. Olha, Capês, a gente está tratando essa manifestação do Lula como se fosse uma manifestação do governo brasileiro, e é normal essa confusão, até porque se trata do presidente da República, mas foi uma mensagem escrita ali no perfil pessoal do presidente e que inclusive destoa de muitas manifestações anteriores do Lula. O Lula já chamou o Trump de mentiroso num passado muito recente, chamou o Trump de uma loucura americana. Então eu concordo com você que possivelmente esse texto muito bem escrito, como também elogiou nosso amigo Luca Bassani, foi feito pelos seus assessores ou encaminhado a ele pelo próprio Itamaraty. Mas a gente não pode deixar de elogiar aquilo que é elogiável e, de fato, é isso que nós esperamos do nosso presidente, que ele de fato mantenha uma equidistância, pensando nos interesses nacionais, pensando nos negócios que o Brasil fará no futuro com os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial, perdendo somente para a China, que responde aí por uma grande fatia da nossa balança comercial. Acerta o presidente no tom e, como brasileiros, esperamos que isso seja mantido, independentemente, de fato, de quem vence essas eleições. João Beloto, o Diego Tavares faz um elogio. Agora nós temos que elogiar até o que é óbvio, ou seja, que a diplomacia brasileira faça o óbvio. Na atual conjuntura, né, Na atual conjuntura, realmente. Se fez a lição de casa, obviamente, parabéns, João Beloto. Não, na atual conjuntura, certamente. O Lula, até onde me consta, ele segue sendo, por exemplo, persona non grata em Israel, até hoje, pelos seus comentários de orelhada. Vamos falar de Israel daqui a pouco. O Luca fica conosco. João. Pelos seus comentários descabidos a respeito da situação em Israel, encampou muitas das ideias lá advindas da faixa de Gaza, né, da autoridade palestina. Então, mandou mal. No conflito da Ucrânia com a Rússia, chegou a falar ainda na condição de candidato, claro, pré-candidato, que resolveria na mesa do bar, também falou besteira. E o próprio Donald Trump, com relação à energia verde, ele falou no próprio discurso lá que aceitou a nomeação, o primeiro após o atentado, que ele acabaria com os tais mandatos verdes, né, que tem muita imposição de energia verde nos Estados Unidos, sem saber se a indústria do petróleo e tal pode ser substituída, se a energia verde ainda tem muitas respostas para dar, né, a respeito das baterias, do descarte, né, de como é produzida essa energia. A gente chega à questão absurda de ter geradores, né, de carvão gerando a energia elétrica para os veículos. Então, ele mencionou essa questão também, que vai focar muito na energia, como vocês colocaram, quer que os Estados Unidos sejam um fornecedor de energia para o mundo. Enfim, é lamentável. Se o Lula não foi lamentável nessa fala, mas ele tem tido falas equivocadas. Eu creio que já vai ter mais alguma dessas, até porque o Trump assumindo lá o poder, o Brasil não é prioritário para nenhum governo americano no geral, né? Não é. Mas pode ser que o Trump tenha algumas repercussões em termos de política aqui, né, no Brasil, ainda não tem como prever isso. Lembrando que não foi uma fala, foi uma nota muito bem redigida, e provavelmente pelo Itamaraty. Mas o bom senso pelo menos prevaleceu, né? O bom senso, a boa relação, a ideologia não esteve na frente. O que nunca deve ser festejado, mas esperado como absolutamente normal. São 14 horas e 58 minutos. Repita. 14 horas e 58, em Munique, 19h58. Wilson Pedroso, você que está com o coração generoso, gostaria de ouvir. Não, é isso. Eu acho que o bom senso prevaleceu. A ideologia ficou atrás da nota que o Itamaraty soltou para a imprensa, comunicou.
Porque nós não podemos deixar o ambiente de polarização e o ambiente ideológico contaminar o ambiente econômico, o ambiente de relações comerciais, porque o Brasil tem que estar sempre com o tapete vermelho estendido para receber novas divisas, novo dinheiro. O país precisa começar a abrir a sua relação comercial, independente de partido. Nós temos que trazer novas divisas justamente para poder, em algum momento, diminuir essa carga tributária que o brasileiro e o empresário nacional não aguenta mais. Por que se cobra impostos? Porque não tem dinheiro. Se você trouxer novos investimentos, novas empresas para o país, essa carga tributária, se o governo fizer a sua parte de equilíbrio econômico, de corte de gastos, esse novo dinheiro vai acabar refletindo no cofre público e vai poder diminuir os impostos nas cadeias produtoras aqui no país. Acho que o Itamaraty acerta, espero que o presidente Lula continue também nessa linha, independente de se ganhar os democratas ou os republicanos, e não só com os Estados Unidos, com o resto do mundo também. Esquece ideologia, vamos tratar o Brasil como uma potência aberta para receber novos recursos, para gerar novos empregos e tirar as pessoas das condições difíceis de ficar recebendo. Para você ter uma ideia, Capês, são quase 50 milhões de brasileiros que recebem algum recurso como Bolsa Escola. Nós temos que tirar essas pessoas desse assistencialismo e trazer para a produção, para o trabalho, porque esse país é pujante. E posso só complementar uma coisinha, Capês? É engraçado que vocês estão atribuindo uma volta ao que foi a praxe a vida toda, principalmente no primeiro e segundo mandato do presidente Lula, e é a praxe da diplomacia brasileira. Quem quebrou essa tradição não foi o governo Lula, tampouco os governos petistas, até porque, se vocês forem colocar, no primeiro mandato ou no segundo, o presidente Lula é recebido e muito bem recebido pelo republicano George Bush. Foi até lá, não há problema. Antigo, Guilherme, sobre depois, o só complementando, só voltando, depois, ainda em governos de esquerda, o presidente Obama vem ao Brasil visitar o Brasil. Então, quem tem problema com o governo americano não foi de verdade nem o presidente Lula, nem os seus sucessores. Então, vocês estão colocando aqui um fato como se fosse algo inédito ou algo meritório de destaque, quando o Brasil, com esse tipo de governante, nunca teve dificuldades de lidar, seja com republicanos, seja com democratas. E o Brasil sempre teve excelentes relações com os Estados Unidos. Volto a dizer, o presidente Lula foi recebido pelo presidente Bush, depois o Obama veio ao Brasil visitar, algo que há muitos anos não acontecia, de modo que isso demonstra, sim, um prestígio. Quem começou com essa coisa de, se não é da minha ideologia, eu não vou na posse. Se não é da minha ideologia, eu não quero que venha na minha. Desculpa, não foi Guilherme. O presidente Lula. Desculpa, Guilherme. Desculpa, o ambiente paz e amor, o ambiente paz e amor que nós tivemos no primeiro governo do presidente Lula não é o mesmo ambiente de paz e amor, de relações internacionais que nós temos agora. Mas ele não estava no poder. Não estou folanizando. Estou falando do governo. Estou falando do governo. Quem que inaugurou isso? Lula fez um discurso no Mercosul falando mal do presidente da Argentina. Mas peraí, quem que foi chamado? Mal das relações. Quem que foi chamado? Mas espera um pouquinho. Quem foi chamado de corrupto, bandido, comunista ainda por um candidato? Não foi ele. Ele não chamou ninguém. Mas hoje ele não é mais você candidato. vai à posse, hoje primeiro, você não é convidado. Da Argentina. E você não é convidado, você vai onde você não é convidado. Ele foi convidado, sim. Não, pera um pouquinho. Sim, tudo bem. Você é convidado depois de ser A ministra de Relações Exteriores veio pessoalmente trazer o convite. Sim. Ele preferiu não ir. Sim, você vai à casa de alguém que te chama de comunista, corrupto e ladrão? Eu te pergunto, você iria? Você iria? Se você quiser, eu te dou exemplos que foi o que aconteceu do Brasil que discutiram muito. Aí outra coisa, você vem... Um xingava a mãe do outro e outro... Aí você vem ao seu país... aos senhores, porque o Guilherme Mendes desvirtuou completamente. Não desvirtuei, não. Ele falou que é uma prática que já vinha, a prática diplomática. Sempre foi essa. Sempre foi essa. Já vinha com o Fernando Henrique Cardoso também, José Sarney antes, tá certo? Fernando Collor de Mello. Foi chamado de Indiana Jones pelo pai do presidente Bush. Então, essa é uma linha, normalmente, que se adota numa linha diplomática aqui no Brasil. Agora, eu só reportando a parte mais ufanista do discurso do Wilson Pedroso. Wilson, se não houver contenção de gasto de dinheiro público,
Se não houver equilíbrio fiscal, se não houver, como você disse, uma redução da carga tributária, mas principalmente se o Congresso Nacional não fizer a lição de casa e estabelecer marcos regulatórios, não haverá segurança jurídica para investimentos externos no Brasil. Ninguém vai colocar dinheiro num país confuso como o nosso, que tudo vira uma polêmica jurídica e ninguém sabe como vai se decidir. Concordo, Ou seja, nós temos ainda uma contenciosidade no judiciário que ameaça a segurança jurídica, a previsibilidade e está atrapalhando o desenvolvimento econômico. Wilson. Mas se as relações internacionais com as grandes potências não tiverem um nível de diálogo compatível, de cordialidade, não adianta nada também ter um ambiente jurídico, porque as grandes empresas não vão querer investir. Ambas as coisas são necessárias. Isso.